Bom dia. Hoje são 4 de agosto de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Volto aqui a fazer mais um estudo acerca de religião. Tenho dito sempre em meus vídeos que o ateísmo é a pura verdade, baseado na ciência, na história e, por incrível que pareça, na própria teologia, que é o estudo dos deuses. Já a religião é pura fantasia, é pura ilusão, é pura superstição. Quando afirmo que a religião é pura fantasia, pura superstição e pura ilusão, não quero de forma alguma ferir a crença de alguém. Estou apenas fazendo uso do meu direito de liberdade de expressão, tá? Sem querer ferir a alguém. Estou apenas fazendo uso de um direito que me é garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Não é isso? Nada aqui com o objetivo de denegrir a fé de quem quer que seja. Muito bem. Vamos aqui ao quadro. Mostrar mais uma análise sobre religião. Coloquei aqui a ciência, a religião e o etnocentrismo. Ciência, as pessoas já conhecem o termo. Religião, idem. Agora, etnocentrismo, nem todo mundo conhece. Etnocentrismo é um estudo científico, tá? Muito bem. O que é isso? Veja aqui, etnocentrismo. Centrismo significa centro, uma coisa no centro. Uma coisa vista sob um ângulo de uma maior importância, no centro. E etno refere-se à raça, à etnia. Então, etnocentrismo é um termo utilizado pela ciência, antropologia, por exemplo, para estudar essa visão deturpada da realidade. Então, etnocentrismo é uma visão deturpada da realidade, uma visão defeituosa dos fatos. E ele está presente em cada cultura humana, né? E quem estuda a ciência, que estuda o etnocentrismo, esse defeito aqui, se chama antropologia, tá? Muito bem. Então vamos aqui. Tenho dito sempre em meus vídeos que ciência é uma coisa, religião é outra coisa. Só que a ciência estuda a religião. Pouca gente sabe disso. E sempre digo, né, em meus vídeos, a ciência estuda a religião, estuda o fenômeno religioso. E como exemplos, a antropologia e a sociologia. Muito bem. Então vamos aqui. Ciência e aqui religião. Vamos colocar características próprias de cada uma. Muito bem. A ciência. O cientista, em busca da verdade, ele trabalha com a observação, com a experimentação, com a comparação, com a análise, etc. Muito bem. Para a ciência, o certo e o errado são relativos. E aí temos duas ciências aqui que estudam o certo e o errado dentro de cada agrupamento humano. Temos a antropologia e a sociologia, tá? Depois aqui eu volto à explicação. Muito bem. Religião. O crente, a pessoa que crê em Deus e em deuses, não trabalha com a observação, não trabalha com a experimentação, não trabalha com a análise, não. Religião é apenas fé, apenas a fé, apenas crença em Deus, um único ou em vários deuses, né? É apenas isso. Para a religião, o certo e o errado são absolutos. Aqui está a visão errônea da religião, a visão deturpada da religião, a visão defeituosa da religião. Para ela,
o certo e o errado são absolutos. Aqui está o erro. Para a ciência, e que é a pura realidade, o certo e o errado são relativos. Vou explicar daqui a pouco. Muito bem. Então aqui na religião, nós temos o etnocentrismo, ou seja, a minha religião, o crente diz, a minha religião é a correta, as outras estão erradas. Viu aí? A minha religião é a correta. Cada crente diz isso, né? De cada religião. A dele é a correta. O Deus dele é o verdadeiro. Já os outros deuses de outras religiões são falsos. Só que cada religião diz isso, que o dela é o verdadeiro, né? Então, o certo e o errado aqui são absolutos. Porque um cristão, por exemplo, ele diz que o cristianismo é a religião certa. O cristão diz. Ou seja, aquilo para ele é uma verdade absoluta. Só que na verdade não é. Porque cada religião, cada crente que pertence a cada religião, vê a sua como a correta. Portanto, aí é por isso que o certo e o errado são relativos, dependendo do ponto de vista de cada crente. Viu? Então vamos aqui. E temos aqui, ó, 10.000 religiões hoje, né? Ano 2013, no planeta Terra. Temos 10.000 religiões. E cada uma dessas religiões aqui é considerada correta para aquele seu integrante, né? E temos também 1.000 deuses, no mínimo, hoje. 1.000 deuses. E cada religião agregada a cada deus e deuses é que tem a visão de que o seu Deus ou os seus deuses são os verdadeiros. Portanto, aí, um exemplo aqui, rapidamente. O etnocentrismo é uma visão deturpada da realidade e está presente nas culturas humanas. Aqui no Brasil, Estados Unidos da América do Norte, Canadá, tribos indígenas, né? O etnocentrismo está sempre presente, né? Aqui está. Dá um exemplo aqui, fora da religião. Adolf Hitler, aquele louco, aquele retardado mental, aquele maníaco, levou a Alemanha toda a adorá-lo. Adolf Hitler, um monstro, não é isso? Matou milhões e milhões de pessoas por meio de fuzilamento, câmaras de gás e fornos crematórios, não é isso? Queimando ali e matando seres humanos inocentes. Matou milhões e milhões de pessoas. O louco Adolf Hitler tinha uma carga muito grande de etnocentrismo. Ou seja, a etnia, a raça dele, que ele criou, a raça ariana, raça completamente maluca, pela visão de Hitler, essa raça seria a raça mais importante do mundo, a mais importante do planeta Terra, né? Portanto, aí, a etnia, a raça ariana, segundo o ponto de vista do doido Hitler, era o centro, a raça pura. Isso aí é uma visão deturpada da realidade. E o etnocentrismo está presente na religião, né? E é estudado pela ciência. Que coisa linda, não é isso? Olha aí. Então vamos aqui. Muito bem. Como eu disse, cada crente vê a sua religião como a verdadeira, como o centro. O cristão vê o cristianismo como o centro, como a única religião correta do mundo. Isso aí é uma visão deturpada da realidade, uma visão defeituosa, etnocentrismo puro. Por quê? Ora, porque o certo e o errado são relativos e não absolutos. O cristão diz: o cristianismo é a única religião verdadeira, as outras são falsas. Muito bem. Só que quem é adepto do islamismo, que é outra religião, diz também a mesma coisa. Ele diz: o islamismo é a única religião verdadeira, as outras são falsas. Ora,
quem pertence ao judaísmo, que é outra religião monoteísta, também diz a mesma coisa. Quem pertence ao judaísmo diz: o judaísmo é a única religião verdadeira, as outras são falsas. O cristianismo é falso, o islamismo é falso, o hinduísmo é falso, e aí por diante. Entendeu, internauta? Essa visão deturpada de que aquela religião é a correta, isso aí é uma doença chamada etnocentrismo. A minha religião no centro, a minha religião a única verdadeira. Entendeu? Isso é etnocentrismo e está presente na religião. Essa visão deturpada da coisa. E não existe na ciência o etnocentrismo. Ao contrário, a ciência prova que o certo e o errado são relativos. Uma coisa que é certa dentro de uma cultura não é certa para outra cultura. Porque as culturas são diferentes. As comunidades são diferentes. Os agrupamentos humanos são diferentes. E essas diferenças são visíveis, palpáveis, demonstráveis. Né? Aqui no Brasil, né? Temos no Brasil aqui um país quase totalmente cristão. Por quê? Porque o cristianismo invadiu a cultura brasileira, porque aqui só havia índios. E os índios tinham as suas religiões, tinham os seus deuses, já que os índios eram politeístas. Eles tinham ali os seus ritos, não é? Tudo. Seu modo de andar, né? Andavam totalmente nus, a grande maioria, não é? E tinham ali as suas línguas, várias línguas indígenas aqui no Brasil. Pois bem, isso tudo mudou a partir de 22 de abril de 1500, quando chegaram aqui os portugueses, né? O descobrimento, entre aspas, né, do Brasil, em 1500. Pois bem, ora, com essa invasão da cultura portuguesa aqui no Brasil, houve o quê? Uma mudança muito grande, né? Os portugueses trouxeram a sua língua para cá, a língua portuguesa. É por isso que hoje nós falamos a língua portuguesa. Porque se os portugueses não tivessem, por exemplo, chegado ao Brasil, hoje nós teríamos aqui os índios, né? Falando várias línguas e adorando vários deuses, né? E com muitas religiões. Mas aí a coisa mudou, foi aí. Os portugueses chegaram aqui e trouxeram a cultura deles. Trouxeram a língua portuguesa para cá, trouxeram a religião cristã, no caso era católica, né? Apostólica romana para cá. Foi uma invasão de cultura que houve aqui. Isso aí está provado na história, né? A cultura portuguesa entrando no Brasil e mudando a cultura dos índios, né? Muito bem. Então, veja, cada pessoa que pertence a um agrupamento social, a uma sociedade, ela tem ali suas regras, seus deuses, suas religiões, etc. E para ela, tudo aquilo é verdadeiro. Só aquilo. Já as outras religiões, os outros deuses, são falsos. São falsos. Então, quando uma pessoa pertence ali a um grupo social, uma sociedade, e tem essa visão deturpada de uma coisa, então aí ela está fazendo uso do etnocentrismo, que é uma visão deturpada das coisas, né? Pois bem, então temos assim, aqui no Brasil, como a quase totalidade do povo é cristã, aqui, a totalidade, a quase, eles veem, os cristãos, veem a religião cristã como a verdadeira. Só que quem mora no Irã, por exemplo, lá no Ahmadinejad, né, Mahmoud Ahmadinejad, como ali é o islamismo, a religião oficial, então para eles, lá para eles, a religião correta é o islamismo. E assim vai. Cada sociedade considera a sua coisa como a correta. Essa é a visão deturpada da realidade. Porque isso não é absoluto. É relativo.
é visto de forma diferente por várias comunidades, né? Então vamos aqui. Ó, temos 10.000 religiões hoje. Cada pessoa inserida em uma dessas religiões aqui, ela vê a sua como a verdadeira. Ela vê o seu Deus ou os seus deuses como os verdadeiros, né? E temos aqui, ó, 1.000 deuses, no mínimo, hoje, no mínimo. E houve muitos deuses, inúmeros, mais ainda, um número muito maior em toda a história do homem na face da terra, né? Então vamos aqui. O cristão, para ele, a religião correta é o cristianismo. Agora veja o que é o etnocentrismo. Dentro do próprio cristianismo, temos várias denominações diferentes. E elas chegam, por incrível que pareça, a 38.000 denominações em todo o mundo. Isso apenas só em se tratando de cristianismo. Veja, 38.000 denominações. Ou seja, dentro de uma própria religião, cristianismo, temos inúmeras facções. E cada uma dessas, em sua pura ilusão, considera a sua igreja como a verdadeira. Vou dar aqui um exemplo no Brasil. Dentro do cristianismo, temos a Igreja Católica Apostólica Romana, não é isso? Pois bem, ora, os católicos apostólicos romanos dizem que a sua religião, a Católica Apostólica Romana, é a única verdadeira. E isso está gravado no próprio catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, como já mostrei aqui, né? Lá no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, está escrito de forma bem clara: fora da igreja não há salvação. Veja, fora da igreja não há salvação. Ora, o que quer dizer isso aí? Que é o seguinte, que fora da igreja não é fora do cristianismo, é fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Não há salvação. Portanto, aí, um cristão que pertença, por exemplo, à Assembleia de Deus, segundo a visão do católico apostólico romano, aquele crente, aquele cristão da Assembleia de Deus, não terá a salvação eterna. Não terá. Aquele cristão que pertence, por exemplo, à Igreja Adventista dos Últimos Dias, segundo a visão do católico cristão, também não terá a salvação eterna. Porque está escrito no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana que fora da igreja não há salvação. Isso é bem simples. Quem disser o contrário está mentindo. Pois bem, então para o cristão católico, a igreja correta, certa, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é uma visão deturpada da realidade. É o etnocentrismo. A mesma coisa é um cristão da Igreja Adventista dos Últimos Dias, Igreja Adventista dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, ou então a Igreja Adventista dos Últimos Dias, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, Igreja Adventista do Sétimo Dia, desculpe-me. Pois bem, então aquele cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também ele diz que a sua igreja é a correta, é a verdadeira. Já as outras não. Testemunhas de Jeová. Eles dizem que a igreja deles, a seita deles, eles não gostam desse nome, seita, né? Vamos colocar igreja. Que a igreja deles, Testemunhas de Jeová, é a igreja que está correta. As outras estão erradas. E assim por diante. Dentro do próprio cristianismo, existem ali várias facções. E cada uma delas, dentro do próprio cristianismo, é que se considera a correta. Isso é uma visão deturpada da realidade. É o etnocentrismo. Porque o certo e o errado são relativos. E a ciência está provando. E mostra isso de forma clara. Não é? Cada pessoa acha a sua religião a correta. Acha o seu Deus o verdadeiro. Ou os seus deuses os verdadeiros. Acham os seus ritos
verdadeiros, quando na verdade nós temos cada uma visão, certa ou errada, dentro de cada comunidade. E aí é que temos a verdade, que o certo e o errado são relativos. Eles variam de acordo com as culturas humanas, com as sociedades, né? Aqui está o exemplo, ó. Não é isso? Então, religião é puro etnocentrismo. Para o cristão, o livro sagrado é a Bíblia cristã. Só que não existe apenas uma Bíblia. Ora, existem alguns tipos de Bíblia. Por exemplo, a Bíblia cristã protestante, formada pelo Velho Testamento e pelo Novo Testamento, é diferente da Bíblia cristã católica. No Velho Testamento da Bíblia cristã católica, existem mais livros do que há no Velho Testamento da Bíblia protestante. São Bíblias com diferenças. Para o protestante, a Bíblia dele é que é o livro sagrado. Para o cristão católico, a Bíblia dele é que é o livro sagrado. A Bíblia judaica é diferente da Bíblia cristã. A Bíblia cristã é composta pelo Novo Testamento e pelo Velho Testamento, não é? Pois a Bíblia judaica é composta apenas pelo que chamamos de Velho Testamento, que é uma expressão errada para os judeus. Então veja, dentro das religiões há seus livros que são considerados sagrados. Mas isso não é uma verdade absoluta. Só é sagrado dentro daquele agrupamento social, porque cada um diferencia o seu. Para os adeptos do islamismo, que é outra religião, o livro sagrado deles não é a Bíblia, é o Alcorão. Olha a diferença. Então é isso. E assim em outras religiões que contenham livros. Cada religião vê o seu como verdade absoluta, o que é errado. É etnocentrismo. Porque a verdade absoluta não existe. Existe a relativa, que varia de acordo com o ponto de vista de uma sociedade. Isso é tão simples estudar isso, é tão lindo, né, a ciência? Muito linda a ciência. Pois bem, infelizmente o tempo ali vai estar se acabando. Então é isso. Para o cristão, o profeta verdadeiro é Jesus Cristo. Para o cristão. Só que para os adeptos do islamismo, o profeta verdadeiro é Maomé. Olha a diferença. Então o cristão vê Jesus Cristo como profeta verdadeiro. Só que os adeptos do islamismo veem como verdadeiro não Jesus Cristo, mas Maomé. O livro sagrado deles lá é o Alcorão. Os cristãos aqui veem a Bíblia, que tem várias diferenças, mas que cada um vê a sua como a verdadeira. Entendeu, internauta? Isso é uma visão deturpada da realidade. É o etnocentrismo. Portanto, aí, eu acho que expliquei, né? Fiz uma explicação bem detalhada e bem fácil de entendimento, né? Sobre aí algumas diferenças, né? E o que é o etnocentrismo. Portanto, aí, mais uma vez, muito obrigado. E é sempre aquilo que eu digo, né? Sempre. A verdade está aí. A religião é pura ilusão, pura fantasia, né? E pura superstição. Muito obrigado por sua atenção.